Cara, se não for um sinal, eu não sei o que que é. Eu tava pensando em desistir desse canal. Eu já tava há um tempo sem entrar nele e do nada, hoje de madrugada, eram as 4 da manhã, eu entrei no meu canal, li alguns comentários de alguns inscritos e bateu uma saudade. Deu vontade de voltar a gravar vídeo. Beleza, eu dormi e quando eu acordei subiu 100 inscritos no meu canal. Do nada. E eu fiquei até com medo. Pô, será que o YouTube vai achar que isso aqui é um bot, que eu comprei algum bot? Porque de onde que veio isso? Na hora eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, com medo de meu canal ser banido de uma hora para outra. Até que eu lembrei que o Logan, do canal Matemática e Evidência, um dia desses no Instagram colocou uma caixinha lá, perguntando quais canais que a gente acha que tem potencial aqui no YouTube. E eu obviamente coloquei o meu. E eu linkei tudo, fui lá no canal dele e ele tinha acabado de postar, mais ou menos há 1 hora atrás, 2 horas atrás, um vídeo sobre os canais que ele acha que deveriam ser apreciados. Tava tudo se encaixando e, cara, abri o vídeo, não aparecia meu canal, até que quando chegou mais ou menos no finalzinho do vídeo, tava lá o meu canal, cara. Eu pulei de alegria. Isso automaticamente me motivou a gravar mais um vídeo. E é isso que eu tô fazendo aqui. Então, muito obrigado, Logan, do canal Matemática e Evidência. E sem mais enrolação, bora estudar derivadas. Então, os dois últimos vídeos do meu canal foi sobre funções e o outro sobre limites. E eu não sei se foi sem querer ou não, mas essa é a exata ordem do que você precisa saber para poder entender esse vídeo aqui. Primeiro eu quero passar para vocês um conceito do que é inclinação. Imagina que eu tenho esse meu gráfico aqui, esse plano cartesiano com eixo x e y, e eu tenho essa função, que é uma reta, né? É uma função de primeiro grau. Essa função aqui, ó. E, sei lá, eu quero saber a inclinação dessa minha parada. Eu sei muito bem que uma curva desse jeito é mais inclinada que desse jeito aqui. Isso é uma noção intuitiva. Mas como eu consigo expressar isso matematicamente? Olha, eu tenho essa minha função aqui, essa minha reta aí. E aqui no eixo x eu fiz algumas marcações de 1 a 5 e em y também. Vamos dizer que você quer calcular a inclinação dessa minha reta aqui. Primeiro você precisa escolher um ponto. Eu quero calcular a inclinação nesse ponto aqui. É óbvio que como isso aqui é uma reta, a inclinação em toda a parte dela vai ser igual. Mas esse conceito é importante você entender para quando a gente for falar de alguns gráficos que não são retas. Então eu vou escolher esse ponto e eu quero saber a inclinação até aquele ponto. Duas coisas que você precisa saber é a altura desse meu ponto aqui do chão, né, do eixo x, e a distância desse ponto ao eixo y. Basicamente aqui é 2 e aqui é 5. E você simplesmente vai dividir o 2 por 5. Isso aqui vai dar 0,4. Ah, e o que isso significa? A gente pode falar que a inclinação dessa minha reta é 0,4. E bora ver que se realmente eu tivesse uma reta mais inclinada, esse meu coeficiente ia aumentar. Ó, nesse caso aqui, eu vou escolher esse meu ponto bem, sei lá, bem aqui. E eu tô vendo que a distância aqui em y é 5, enquanto a distância em x é 4. 5 dividido por 4 é igual a 1,25. Então, esse gráfico a gente olhando sabe que ele é mais inclinado, né? Porque, pô, se eu tenho uma reta assim e outra assim, essa daqui ela é mais inclinada. Mas eu percebi que se eu traçar eixos coordenados, eu posso ver qual é a distância em y e em x, dividir uma pela outra, e eu vejo que quanto maior esse meu coeficiente, esse valor que foi gerado, maior é a inclinação. Tá, e o que isso tem a ver com derivadas? Se eu te falar que naqueles casos ali que a gente estava calculando, a gente já estava calculando derivada, porque derivada é exatamente isso, é uma inclinação. Só que no ensino médio, a gente não usa esse termo derivada, porque nós só vamos usar mesmo quando a gente estiver tratando de funções que não são retas. Tá, então, por exemplo, eu tenho essa função aqui que é uma parábola. Como que eu vou calcular a inclinação dessa minha parábola? Porque, pô, eu vou fazer o quê? Vou pegar a tangente desse meu ângulo e fazer a altura sobre... Não, não é exatamente assim. Não tem como você calcular uma inclinação só para todo o gráfico. Você tem que escolher o ponto. Lembra que lá no outro caso, quando a gente estava fazendo, a gente sempre escolhia um ponto para saber a inclinação? Vamos dizer que você quer calcular a inclinação dessa minha reta aqui. Primeiro você precisa escolher um ponto. Eu quero calcular... Só que aqui, em funções de outros graus, de outros níveis, a inclinação vai variar de acordo com o ponto que você está escolhendo. Mas como assim de acordo com o ponto? De acordo com o ponto aqui, ó, no eixo y. Pô, se eu quero saber a derivada desse meu gráfico nesse ponto aqui, ou nesse ponto, vai tendo vários valores diferentes. Digamos que eu quero calcular a inclinação desse meu gráfico nesse ponto. O que você pode fazer? Um matemático muito inteligente fez o seguinte, ele pensou um pouco mais baixo. Eu não vou começar calculando naquele ponto ali, e sim vou traçar uma reta, dessa forma.
em que ela vai encostar nesse meu gráfico em 2 pontos, nesse e nesse. O x desse meu primeiro ponto aqui eu vou chamar de x1 e do segundo ponto lá, o x2. E é aí que entra a parte que eu falo lá no meu vídeo sobre funções, que é o penúltimo vídeo aqui do meu canal. Que quando a gente está falando de funções, se eu pego um ponto dessa minha função, no caso esse ponto aqui que a gente escolheu, ela vai ter um ponto lá embaixo no eixo x e um ponto correspondente aqui no eixo y, que vai ser a minha imagem. Ou seja, eu tenho aqui ó, esse meu ponto aqui do x2 e lá no eixo y, bem retinho aqui, ó, eu tenho a imagem, que é a função de x2 aqui, ó. E agora bora fazer a mesma coisa para o x1, que é bem aqui, f de x1. E o que você quer fazer com isso, Ítalo? Olha, se eu tenho essa minha reta que está passando por esses meus 2 pontos, eu pego ela e vou aproximando cada vez mais do meu ponto que a gente escolheu no início, até que ela só encoste nele. Se eu calcular a inclinação dessa minha reta, eu vou calcular a inclinação da minha parábola naquele ponto, entendeu? Eu tenho que fazer essa minha reta que está aqui se aproximar daquele meu ponto, eu calculo a inclinação dela. E como que eu vou calcular essa inclinação? Cara, a gente acabou de fazer isso bem aqui, olha. A gente calculou a inclinação de retas. Basicamente aqui é a mesma coisa, entendeu? Então, por isso que não vou ter a mesma inclinação em todos os lados, em todos os pontos da minha parábola. Porque aqui vai ser 1, mas se eu quisesse bem aqui, ó, a inclinação já ia ser outra. Ela ia estar deitada. Ó, que ela tem que encostar só em um ponto ali, entendeu? Que seria esse aqui no caso. Então, a inclinação dessa minha reta aqui está de um jeito e quando ela estava aqui, ela estava de outro, entendeu? Então, por isso que não vai ser a mesma inclinação em todos os pontos da minha parábola e que nem era lá nas retas, entendeu? Aqui vai mudando. Tá bom, então como que a gente vai fazer essa reta se aproximar daquele nosso ponto ali que a gente quer? Usando limites. Se você não sabe o que é limites, é uma ferramenta que a gente tem no cálculo. E eu falei exatamente sobre ela no meu último vídeo. É um vídeo de 6 minutos, cara, é muito rapidinho. Então, bora aplicar limites aqui. Primeiro, você tem que fazer uma observação. Aqui eu tenho o x2 e o x1 a uma certa distância, né? Eles estão a essa distância aqui, que eu vou chamar essa distância de ΔH. E se você perceber, quando a reta está um pouquinho mais próxima, o meu x2 e o meu x1 deram uma aproximada. Esse ΔH aqui de baixo é um pouco menor do que o lá de cima. Depois eu aproximo eles mais um pouco e eles ficam assim. x1, x2 e o meu ΔH está bem menorzinho agora. Gente, o ΔH é essa distância aqui, tá? Que eu estou falando. É a distância de x1 e x2. Até que chega um ponto que o x1 e o x2 estão no mesmo lugar. Logo, o meu ΔH ele é igual a zero ou muito próximo de zero. Então eu vou falar aqui que ele é zero, tá? Só para ficar mais fácil. Se a gente for pegando esses comprimentos aqui que eu fui desenhando, ó, eu peguei aqueles comprimentos do ΔH aqui em cada desenho e coloquei aqui, ó, para vocês verem que realmente ele vai diminuindo. Aqui estava assim, depois foi para cá, depois foi para cá, até que essa distância ficou tão pequena que a gente considera que ela é zero. Logo com isso, a gente percebe que tem algo de limites aqui, que é o que? O ΔH está cada vez mais diminuindo. Então a gente pode falar que o ΔH está tendendo a zero, quando a nossa reta vai se aproximando daquele ponto que a gente quer. Então, beleza. Eu já sei que eu vou ter algo mais ou menos desse tipo. Limite quando o meu ΔH tende a zero. E vai ser limite de quê? O que vai estar aqui? Lembra que o que a gente está querendo calcular é uma variação, é uma inclinação. E a inclinação de quem? Dessa minha reta aqui, cara. É isso que eu quero calcular. Então, vai ser a inclinação dessa minha reta quando o x2 está muito próximo do x1, ou seja, o meu ΔH está próximo de zero. Como que eu calculo a inclinação, gente? Se eu quero saber, se eu tenho uma reta assim, tenho 2 pontos aqui, ó. Eu quero saber essa inclinação, tá? Como que essa minha reta bem aqui está inclinada? O que eu faço? Faço a altura aqui em y dividido pela minha altura em x, certo? E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a distância desses meus 2 pontos aqui em y, ou seja, ele está aqui e o de baixo está bem aqui assim. Então, eu quero saber essa distância, depois eu vou dividir por essa distância aqui, ó. Tá? Foi exatamente o que a gente estava fazendo com as retas, pegando a variação em y e dividindo por uma variação em x. Primeiro, qual que vai ser essa minha distância aqui?
qual que é o endereço desse meu ponto aqui de cima, lá em y? Não é a imagem que eu falei, que é o f de x2? Então, esse meu ponto aqui de cima, ele está em f de x2, que vai ser um valor numérico, tá? É porque aqui a gente está usando letra. E esse aqui de baixo, ele está no f de x1. Então, a distância entre os dois vai ser f de x2 menos o f de x1. É uma variação normal. E isso vai na parte de cima da minha divisão, né? Olha aqui. O 2, que é a variação em y, vai na parte de cima da minha divisão. Logo, vai ficar assim. O limite de f de x2 menos f de x1 sobre, agora é minha variação em x, que é o quê? É esse meu ΔH, né? Ou posso chamar também de x2 menos x1. Então, eu vou colocar aqui na parte de baixo. Isso aqui que a gente acabou de escrever é a derivada da nossa função. Ah, mas como assim quando ΔH tende a zero, se aqui não tem ΔH nenhum? Cara, é porque isso aqui é a mesma coisa que o ΔH, né? O x2 menos o x1 eu posso chamar de ΔH. Se você olhar aqui no desenho é a mesma coisa. x2 menos x1 é aquela distância, né? A diferença entre os dois que eu estava chamando de ΔH. E como que eu vou representar a derivada, o símbolo de derivada? Eu vou igualar isso aqui ao quê? Você tem duas maneiras. Você pode falar que a tua função ali, f de x, a derivada dela, você coloca um tracinho, vai ser igual a isso aqui. Ou você ainda pode escrever assim, a derivada de f de x em relação a x. Você pode escrever dessa forma também. Então tá aí, você acabou de aprender muito bem o que é uma derivada, sem sair decorando as coisas, porque, sinceramente, na faculdade, quando você estiver no ensino superior, isso não cola, mano. Talvez na escola até funcionasse você sair decorando as coisas, só que, cara, quando você está estudando cálculo na faculdade, se tu só tiver decorado, muito provavelmente as coisas não vão se sair bem. Você tem que entender de verdade. E é esse o propósito do meu canal, até porque o nome é exatamente isso, estudo intuitivo. Então eu tento passar as coisas de uma maneira intuitiva, que fique quase que lúdico. Fica uma coisa que você consiga imaginar, brincar com ela na sua cabeça, sabe? Porque realmente a matemática é muito chata quando você decora, mas quando você aprende é um negócio incrível. E é isso. Eu espero que você tenha entendido. Até a próxima.